Pessoal, então vamos lembrar do que vimos na última aula, né? Ficou faltando pequenos detalhes para nós terminarmos a Primeira Guerra Mundial. Então, logo nós trabalhamos com os antecedentes da guerra, ou seja, né, os fatores que acabaram levando ao conflito, e aí entra lá o imperialismo, entra lá o pan-germanismo, o pan-eslavismo, a política de alianças militares. Boa noite, Luiz. A política de alianças militares, a disputa por colônias na África. Então, estes foram alguns dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial. Vimos o desenrolar do conflito, com a guerra de trincheiras, o equilíbrio das forças, a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia em 1917, o desequilíbrio, o cessar-fogo que a Alemanha concorda em assinar depois da proclamação da República de Weimar. Então, esses foram os pontos que nós trabalhamos aí sobre a Primeira Guerra Mundial, inclusive também com os pesados tratados que foram impostos à Alemanha. Então, ou seja, né, você tem ali a culpa da guerra colocada na Alemanha a partir de um discurso produzido por franceses, por ingleses, e a rejeição dos 14 pontos de Woodrow Wilson, o presidente dos Estados Unidos, né, que comandou o país durante a Primeira Guerra, que propôs a ideia de paz sem vencedores, mas que acabou adoecendo de gripe espanhola e veio a falecer, o controle, né, dos acordos de paz acabou sendo assumido principalmente por franceses e ingleses que penalizaram, a palavra certa é essa, a Alemanha. Então, na aula de hoje, né, a gente termina a Primeira Guerra e começa um assunto também ligado Primeira Guerra, que é a Revolução Russa. Então, vamos para um compartilhamento de tela aqui, pessoal. A gente tem, né, a Primeira Guerra Mundial, outros tratados. Então, outros tratados de menor importância também acabaram por acontecer na Europa. Então, né, como eu mesmo falei, toda a pena e as mais pesadas punições foram colocadas sob as costas da Alemanha. Mas não quer dizer que Áustria, não quer dizer que Romênia, não quer dizer que o Império Turco-Otomano não tenham sofrido também penalizações por conta da guerra. Então, por exemplo, pelo Tratado de Saint-Germain-en-Laye, que é esse primeiro aqui da Áustria, você tem, né, a divisão da Áustria. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Rodrigo. Boa noite também para o Luiz, mais uma vez. Boa noite a todos, né? Mais uma vez. E aí, pessoal, continuando aqui, lembrando que a Áustria era o maior império, exceto a Rússia, da Europa no século XIX. Maior império não, maior país em extensão territorial. Pegava a Áustria, pegava Hungria, pegava Romênia. Eram 5 países aqui que faziam parte da Áustria. E todos esses países foram divididos, restando a Áustria o tamanho territorial que ela tem hoje em dia. No Tratado de Trianon também foi acordado, foi feito um acordo com os húngaros, agora independentes dos austríacos. Além disso, Áustria, Hungria e Bulgária formavam apenas um império naquele momento, no momento anterior à guerra, e que acabaram por se dividir com o fim dessa mesma Primeira Guerra. E aí, além de dividida, né, você tem tratados de paz, acordos, indenizações assinadas com cada um dessas novas nações. E o Tratado de Sèvres e o Tratado de Lausanne, com a Turquia,
também dividiam o outrora Império Turco-Otomano. Império que existiu desde lá, o final da Idade Média, início da Idade Moderna, até o século XX, formando Turquia, formando Albânia, formando Armênia, formando a Pérsia, atualmente chamada por nós de Irã. Então, todas essas regiões que eu acabei de falar aqui faziam parte do Império Turco-Otomano, que, com a derrota da Turquia, que apoiava a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, acabaram também por se fragmentar, por se dividir. Mas, como eu mesmo falei, o principal tratado é o Tratado de Versalhes, aquele que condenava aos alemães quase toda a culpa da guerra. E aí, pessoal, temos o balanço da Grande Guerra, ou seja, né? Vou pegar aqui. Então o Império Austro-Húngaro se separou. Exatamente, Luiz. Assim como o Império Turco-Otomano também. Inclusive, né, você tem ali, com a separação do Império Turco-Otomano, na década de 1920, o massacre dos armenos. Armenos e turcos, no cenário atual, na Europa, são inimigos até os dias de hoje, por conta desse massacre ocorrido no final da Primeira Guerra Mundial, que culminou, né, na própria divisão do Império Turco-Otomano em Turquia, como eu mesmo falei, em Turquia, Armênia, Azerbaijão, Irã. Então, essa região toda aí foi dividida no que antes formava um império só. E também a Áustria. A Áustria se dividiu, formando um país que tem a capital atual, Viena, com a mesma configuração territorial desde o final da Primeira Guerra Mundial. Então, o balanço da guerra, né? Aqui eu vou lendo para a gente entrar no próximo assunto, né? 16 milhões de mortos, alguns números chegam a variar entre 15 a 18 milhões, e ação de bombardeios, invasões, epidemias e fome. Lembrando que a epidemia de gripe espanhola surgiu dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, lembrando, né, por que gripe espanhola? Aí todo mundo deve ter escutado esse ano que o vírus influenza sai do interior dos Estados Unidos, chega nos campos de batalha, nos campos franceses, nos campos alemães, mas nenhum país queria falar. Os países estavam censurando essa ação para não desviar o foco da guerra. E aí a Espanha, como estava neutra no conflito, vai acabar, como pode dizer assim, né, falando sobre o vírus, escrevendo, né, o vírus tipo influenza, e acabou ficando como gripe espanhola, porque foi a Espanha que fez o reconhecimento do vírus, e foi na Espanha onde ele ganhou notoriedade, em primeiro lugar, digamos assim, né? Mas ele nasceu mesmo dentro dos Estados Unidos. Altas taxas. Falando nisso, o Flávio, Pode falar, Rodrigo? Portugal e a Espanha eles não fizeram quase nada nessa Primeira Guerra Mundial. Na segunda, eles se aliaram com os. Nem na primeira e nem na segunda, viu, Rodrigo? Lembrando que o Brasil teve uma pequena participação, enviou ali médicos, uma pequena equipe de médicos e enfermeiros, e também garantiu o patrulhamento do Atlântico Sul. E a Portugal, na Primeira Guerra Mundial, mandou soldados, ele participou mais efetivamente da guerra, mandando soldados em uma aliança com a Inglaterra. E na Segunda Guerra Mundial, até mesmo por posicionamento ideológico, né, ele não participou. Portugal não participou da Segunda Guerra Mundial diretamente, mas indiretamente forneceu alguns mantimentos, algumas matérias-primas para a Alemanha, mas aí de parte dos panos, porque se manteve neutro durante a Segunda Guerra Mundial. Então, e esse cenário acabou, né, a Primeira Guerra acabou levando a um cenário de estabilidade política e crise econômica. Então, né, principalmente nas nações derrotadas e mais especificamente na Alemanha, a crise econômica foi insuportável. E quando nós trabalhamos com o nazifascismo, nós vamos ver melhor os aspectos desta crise econômica, que inclusive fortaleceu, foi combustível para o crescimento do nazismo. Então, tá. Por que Portugal e Espanha tiveram tão pouco depois das expedições?
Quase não se fala mesmo depois. Ô, Luiz, eu não vou te dizer nem tanto depois das expedições ultramarinas, mas a partir da metade do século XVIII. Aí sim, a gente pode falar que Portugal e Espanha viram duas regiões periféricas na Europa. E graças ao que? Te respondendo aqui, respondendo para toda a sala, de certo modo, graças à ação da Inglaterra e da França. E depois, quando surge no século XIX, da Alemanha, que chegam no cenário europeu e, posteriormente, mundial, colocando banca. A Inglaterra com a Revolução Industrial, a França com as revoluções liberais e, posteriormente, a Alemanha com seu crescimento econômico. Portugal e Espanha ainda ficaram com aquela mentalidade atrasada. Então, ou seja, né, Portugal foi dependente de colônias, só para te responder aqui, Luiz, até a década de 70. Aí veio a Revolução dos Cravos, a independência de Angola, Moçambique e tudo mais, né? Então, ou seja, ficou muito atrasado falando politicamente e economicamente. Indústria em Portugal, estrangulada. Dependência de colônias ultramarinas. Então, ele acabou sendo renegado a segundo plano. A Espanha, a mesma coisa. A Espanha, quando que a gente fala na Espanha mais efetivamente? Durante as invasões napoleônicas, durante a resistência dos espanhóis a Napoleão, aos Bonaparte, na verdade, tanto o Napoleão quanto o irmão dele, e também no processo de independência da América Espanhola. E aí o processo de independência da América Espanhola foi um duro golpe para os espanhóis. Eles perderam uma vastidão territorial imensa em 2 décadas. E aí foram também renegados a segundo plano na Europa. Lembrando que a Espanha cresceu muito depois da queda do Francisco Franco, a partir da década de 80. E atualmente é uma das maiores economias da Europa, atrás de Alemanha, França, Inglaterra e Itália. É a 5ª maior economia da Europa atualmente. Mas, ainda assim, né, atrás das 4 aqui que eu acabei de falar. Tá bom? Respondido, Luiz? Respondeu, obrigado. Falando em grandioso império, vamos pegar aqui a Revolução Russa, a revolução que abalou o mundo. Então, hoje nós começamos ela. Também um bom assunto. Creio que vai cair no Enem, fiz pesquisa, nos exercícios vocês vão ver que não são muito cobrados. Presta atenção no imperialismo, que esse sim é mais cobrado em questões na Primeira Guerra, que esse sim é mais cobrado no Enem. Mas vamos estudar aqui, porque quem sabe, né, uma mudança pode vir. Luiz, lê para nós, fazendo um favor, até o 7.1. Revolução Russa. A Rússia no final do século XIX. O Império Russo, território que se estendia desde a fronteira com a Alemanha e a Áustria-Hungria no ocidente até o Japão no extremo oriente. Império de 174 milhões de pessoas, das quais 85% viviam no campo. Cultura heterogênea: russos, ucranianos, bielorrussos, poloneses, lituanos, alemães, moldávios, judeus, finlandeses, georgianas, caucasianos, tártaros, armênios e outros. Pan-eslavismo: política de defesa de que todos os povos eslavos deveriam estar unidos sob o mesmo governo, o russo. Opressão, discriminação e marginalização dos povos eslavos. Adoção de um idioma oficial e desprezo pela cultura destes povos. Então, pessoal, Rússia no século XIX. A Rússia, né, é um país com suas particularidades. É a maior nação, ainda nos dias de hoje, em extensão territorial. Então, ou seja, só para vocês terem uma ideia, né, em números aqui, a Rússia, né, a cada 12 tamanhos de território, 12 pedaços de terra no mundo,
é russo, ou seja, o território russo ocupa 1/12 do planeta Terra. Naquele período, no século XIX, era ainda maior. As regiões da Polônia, Finlândia, Lituânia, Letônia, Estônia, parte da atual Alemanha, Ucrânia, Geórgia, Moldávia, eram todos aqui territórios russos. Então, esse império era maior do que ele nos apresenta atualmente. E atualmente ele é muito grande. Ele é muito grande. E aí era um território, naquele momento do século XIX, no final do século XIX, com 174 milhões de pessoas. Um número alto, um número muito alto de população. Lembrando, a China, alguns números falam que no final do século XIX tinha em torno ali de uma população de 500 milhões de pessoas. Mas ainda assim a Rússia também tinha uma população grande, da qual, né, desses 174 milhões de pessoas, 85% viviam no campo. E mais de 80% eram de analfabetos. Um caso curioso, gente, e aí eu vou colocar no chat. Mas não tem uma contradição entre esse pan-eslavismo e essa opressão dos povos eslavos? Nós vamos chegar nessa contradição. Mesmo tendo a maioria de sua população analfabeta, os russos produziram grandes escritores no século XIX. A China teve o mesmo território. Daqui a pouco eu trato disso, Luiz. Boa pergunta, viu? Escritores respeitados mundialmente. Em primeiro lugar, né? Deixa eu ver aqui. Você me fez uma pergunta. Tá. Gente, Leon Tolstói, Dostoiévski, Gogol, são alguns dos escritores russos do século XIX. Escritores traduzidos para N línguas, inclusive português. Você tem ali o Dostoiévski, né, com Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, né, Notas do Subsolo. Você tem ali o Leon Tolstói com Guerra e Paz, Ana Karenina. Você tem o Gogol também, que aí eu não conheço muito bem as obras, mas também é um grande escritor. E fazia parte dessa contradição do ser russo. Agora, voltando aqui para a pergunta que o Rodrigo me fez, a Rússia, no final das contas, acabava ficando numa contradição. Por quê? Ao mesmo tempo que ela defendia o chamado pan-eslavismo, uma política favorável à união dos povos de origem eslava, lembrando, né, aonde que é a Eslávia, digamos assim, é a região central da Europa, que pega inclusive uma parte da Rússia, ela massacrava esses povos de minoria. Ucranianos, finlandeses, judeus, georgianos, armênios, bielorrussos, poloneses, sofreram bastante com a ação do governo do czar, que centralizava demais as decisões. E lembrando, gente, algumas dessas regiões se tornaram dependentes. Então, a gente pega aqui, por exemplo, Ucrânia, Bielorrússia, ou Belarus, atualmente conhecida, né? Polônia, Lituânia, parte da atual Alemanha, Moldávia, Finlândia, Geórgia e Armênia são alguns países que se libertaram desse domínio russo. Mas, por exemplo, caucasianos, tártaros, entre outros, ainda continuam sob
égide, né, o domínio de Moscou. E aí existe um programa chamado Mundo Sem Fim, que trabalha com a região que eles vão, né? Não trabalham não, são viajantes que vão na região do Tartaristão, que é uma região que busca autonomia dentro da Rússia, assim como esses que eu falei primeiro conseguiram após a Primeira Guerra Mundial e que depois voltaram para esse domínio de Moscou com a formação da União Soviética. Então vamos ver, né? Então a política era contraditória. Para o mundo, a Rússia pregava um discurso de união desses povos, mas no campo interno, o que ela fazia era a repressão destes povos. Quais povos? Os povos de origem eslava. Pessoal, vamos continuar aqui. Então, entenderam isso aqui, essa contradição russa do século XIX? Eu gosto muito, principalmente, desses antecedentes, né? Porque a gente não fala muito da Rússia. A gente não fala muito da Rússia na história, né? A gente vai ver história da Rússia só no século XIX, nos antecedentes da Revolução Russa. Mas tem muita coisa interessante que permite entender por que a Rússia é um país autoritário até os dias de hoje. Lembrando, a Rússia é um país autoritário até os dias de hoje. Ô, Luiz, dá o 7.1 para nós, fazendo um favor. Estrutura política. Rússia. Governo absolutista, autocrático e aristocrático. Concentração de poder nas mãos dos czar. Censura à imprensa, proibição de greves e reuniões e decreto de penas de prisão ou exílio. Ucrânia e regimentos cossacos. Aliança entre Igreja Ortodoxa e Estado. Então, gente, isso aqui nós não estamos falando do século XVI, do século XVII, nem do século XVIII. Nós estamos falando da Rússia do século XIX e do início do século XX. O que isso mostra? Mostra que as luzes, e aí do que eu estou falando das luzes, né? O movimento iluminista, como chegou na Itália, na Alemanha, na França, o berço do iluminismo, né? Na Europa Ocidental, ele não chega na Rússia. Então, a Rússia mantinha uma estrutura. A Rússia mantinha uma estrutura feudal às portas do século XX. Com esse governo autocrático, o que é o governo autocrático? É aquele que concentra decisões em suas mãos. E aristocrático. Por quê? Porque comandando, tomando essas decisões, tínhamos ali, né, nobres e membros da Igreja Ortodoxa do lado do czar, imperador. Inclusive, o nome do czar, né, esse título czar, é uma referência aos Césares romanos. Então, czar em russo quer dizer César. Assim como o César governava Roma, o czar era um descendente de César que governava a Rússia. E aí, nesse momento, como ele governava? Com censura à imprensa, com proibição de greves e reuniões e decretos de prisão ou exílio. Então, a Rússia era uma estrutura feudal no século XIX e no século XX. E com aliança, inclusive, entre igreja e Estado. Que nem eu falei. Aquela onda de revoluções que varreram a Europa durante o século XIX, principalmente no que eu chamei lá, que eu trabalhei com vocês na chamada Era das Revoluções, parou na porta da Rússia. Parou na porta da Rússia. E aí acabou se pagando caro por conta disso, né? Vamos continuar aqui, pessoal. Tá. Lembrando, o que é a Ucrânia, né? Eu vou ter que colocar aqui na. Tem hora que eu falo tanto que eu esqueço de falar algumas coisas. Ucrânia. Polícia secreta russa que trabalhava para reprimir o
Posições. Então, esta era a Ucrânia, a polícia secreta que trabalhava para reprimir oposições. Vamos continuar aqui? Luiz, por favor, 7.2, estrutura econômica. Posso perguntar algo primeiro? Pode sim, fique à vontade. Igual você mesmo falou, quase não se fala da Rússia na história. Assim, fala menos em relação às outras coisas. Desde da Idade Média para frente, ela mesmo que meio que parou naquela organização ali de feudalismo e ficou até quando, mais ou menos? Olha só, não. Você já deve ter escutado falar, ou pelo menos ouvido assim, bem levemente, falar de Ivan o Terrível, também chamado de o czar de todas as Rússias. Ele não ganhou esse nome à toa, não. Por que ele foi chamado de Terrível, né? Por conta das perseguições e práticas de tortura aos opositores. E aí você tem, antes do governo de Ivan o Terrível na Rússia, uma estrutura, né, semi-feudal. Semi-feudal não, feudal, podemos dizer, não, semi-feudal não. Feudal. E Ivan também foi o responsável por união de vários reinos sob o seu comando, sob o seu título. Ele foi chamado de terrível por conta de algumas práticas macabras, mas também por conta de guerrear e conquistar regiões, centralizando o Império Russo. Então, a Rússia, Luiz, passou por um processo de centralização monárquica lá por volta do século XVI, ainda no século XV, com o governo do Ivan. Ponto. Entretanto, o problema foi depois. Enquanto o liberalismo / iluminismo varria a Europa no final do século XVIII e início do século XIX, a Rússia ficou imóvel mediante esse movimento. Então, não houve uma reforma das instituições políticas na Rússia durante o século XIX. Mas, não, ela já era uma monarquia centralizada por final do século XV e início do XVI, principalmente no processo comandado pelo Ivan o Terrível. Mas, e você tem, vale a pena você ver, Luiz, já que você me perguntou aqui, e a curiosidade manda, nesse caso, construindo um império, acha esse documentário na internet, Rússia. Ele fala bem deste crescimento, a centralização de poder, o governo de Pedro o Grande, que construiu São Petersburgo, a cidade no meio do pântano, uma das mais belíssimas cidades da Europa, centro turístico nos dias de hoje. Milhões de turistas vão a São Petersburgo para conhecer a beleza, construído por um grande imperador, em todos os sentidos, né? Que foi Pedro o Grande. Mas, principalmente no século XIX, a política russa pouco evoluiu. Que nem eu falei, o liberalismo chegava na porta da Rússia e ali ele não entrava. Respondido, Luiz? Respondido, obrigado. Então, lê para nós o 7.2, fazendo favor. Estrutura socioeconômica. Estrutura agrária de traços feudais. Massa camponesa analfabeta e de estatuto semi-servil. Alexandre II. Abolição da servidão e propriedade capitalista do solo. Endividamento dos camponeses pobres, mujiques, e, consequentemente, endividamento e transformação destes camponeses em trabalhadores rurais superexplorados. Industrialização com capital estrangeiro, Inglaterra e França, e destaque para as cidades de Moscou, Varsóvia, Lodz e São Petersburgo. Burguesia fraca e pouco numerosa, de formação do Partido Cadete, democrata constitucional, falta de uma legislação trabalhista, crescimento do operariado a partir de 1880, promoção de greves e ação da Ucrânia. Então, até aqui, que nem eu falei,
o liberalismo batia na porta da Rússia e não entrava. Então, ela manteve, no século XIX, essa estrutura agrária de traços feudais. E aí, como o Luiz perguntou, e aí vocês podem me perguntar, Flávio, mas você não acabou de falar que a Rússia tinha passado por um processo de centralização monárquica com Ivan Terrível. Então, como assim ela conservava esses traços feudais? Ela conservava principalmente nas regiões mais interioranas. Assim como a França também conservava traços feudais ainda nas portas da Revolução de 1789. Então, sim, uma centralização monárquica não elimina traços feudais de tudo. Que nem eu falei, também conservar traços feudais, não predominância feudal, por exemplo. E aí, dentro desses traços feudais, você tem duas características. Uma massa camponesa analfabeta, que se estende pelo século XIX e chega até o século XX. E como eu mesmo falei, a contradição russa. Alguns dos mais lidos escritores do mundo são russos do século XIX. Inclusive, eu tenho aqui em casa Crime e Castigo, que eu li no meu período ainda da universidade. Crime e Castigo é uma obra de Dostoiévski, escrita no século XIX. Mas o grosso da população russa não se movimentava. Para piorar, para tentar uma modernização política, você tem a atuação do Alexandre II, que promove a abolição da servidão, daquele regime servil que ainda era adotado muito na Idade Média, servo, camponês, exploração, troca do trabalho em troca de um lugar para viver. Então, ele extingue isso e determina que toda propriedade do solo é capitalista, ou seja, quer explorar, paga uma taxa. E aí, gente, mas essa reforma promovida pelo Alexandre II não foi mais adiante. E aí vem como eu posso dizer, né, os acidentes históricos. O Alexandre II, no final do século XIX, tinha um grande plano para transformar a Rússia numa monarquia constitucional, aos moldes da Inglaterra, aos moldes atual de Suécia e de outras regiões dentro da Europa. O que acontece? Ele é assassinado por um grupo terrorista. E ele foi assassinado, segundo o que eu já li, gente, com esse plano no bolso de transformar a Rússia numa monarquia constitucional, de reformar as instituições políticas da Rússia. O que acontece? Quando ele é morto, o filho dele joga fora esses planos. E aí a Rússia vive mais um tempo sob essa marca do czarismo, do autoritarismo político. E aí, pessoal, para piorar a situação, né, você tem um endividamento de camponeses pobres, chamados na Rússia de mujiks, e consequente transformação destes em trabalhadores rurais superexplorados. Então, lá, aquele servo que ganhava um pedaço de terra não tinha condição de sustentar, se endividava. O que acontecia com ele? Ele acabava por se transformar em um camponês, em um trabalhador para o nobre, que trabalhava muito e ganhava pouco. A industrialização chegava na Rússia, sim, mas na parte mais, como pode dizer assim, mais ocidental da Rússia. Então, cidades como São Petersburgo, Moscou, Lodz, na atual Polônia, e Varsóvia, também na atual Polônia, se industrializavam com capital estrangeiro. Então, empresas da Alemanha e da Inglaterra, principalmente, iam explorar a mão de obra mais barata que a Rússia oferecia. E essa exploração, né, fez com que não surgisse, presta atenção, não surgisse na Rússia uma burguesia forte, que tivesse peito para fazer uma revolução burguesa aos moldes da Revolução Francesa. E a burguesia não fez, outro grupo acabou fazendo. Vamos continuar aqui, pessoal, para a gente terminar essa parte, né? E tem muita coisa para falar nessa parte aqui. Luiz, lê para nós até Guerra Russo-Japonesa, fazendo favor. A organização dos movimentos oposicionistas
proletários. Funcionamento de partidos proletários na clandestinidade. Populismo versus marxismo. Populismo. Pregação leve à adoração do povo russo. Crença em um socialismo agrário. Reivindicação de uma representação democrática e derrubada da autocracia. Populismo anarquista e assassinado de Alexandre II, em 1881. Formação do Partido Operário Social-Democrata Russo, PSDOR, em 1898, com a divisão dos mencheviques versus bolcheviques. Bolcheviques, grupos majoritários de tendência radical que defendiam uma implantação imediata do socialismo, por meio de uma revolução a partir da liderança de Lenin. Mencheviques, grupo minoritário de tendência moderada e que pregava a luta pelo amadurecimento por meio de reformas progressivas a partir da liderança de Plekhanov e Martov. Então, pegando aqui, em primeiro lugar, todo partido que funcionava na Rússia czarista funcionava na clandestinidade. Era proibido pelo czar, pelo imperador russo, e os seus grupos e os seus ali comandantes, né, o funcionamento político legal. Lembrando, né, gente, czar é igual a imperador. Só para reforçar isso com vocês. Era proibido. Entretanto, como diz o ditado, proibido é mais gostoso. Então, o que vai acontecer? Você tem o próprio Partido Cadete, que era um partido de tendência liberal, e você tem o PSDOR, ou PSDOR, Partido Operário Social Democrata Russo, que tenta funcionar na legalidade, mas que é colocado na clandestinidade e vai reunir a partir de pautas para organizar quadros de luta. E aí, dentro do PSDOR, nós temos uma divisão, bolcheviques e mencheviques. Os bolcheviques, preste atenção que eu vou falar isso na aula que vem de novo, eram ali os comunistas, liderados por Lenin. Os mencheviques eram os liberais, liderados por Plekhanov e Martov. O que tinha em comum bolcheviques e mencheviques? A oposição ao czarismo e ao czar. Então, vamos colocar aqui, né? Enquanto o czar ocupava o poder, eles lutavam na mesma frente, né? Então, bolcheviques e mencheviques tinham em comum a oposição ao czar e com a queda do mesmo iniciaram um confronto de disputa pelo poder. Mas antes, só para terminar aqui, né? Antes desse confronto de disputa pelo poder, o pré-ENEM, aconteceu muita coisa. Mas aconteceu muita coisa mesmo. Dentro dessa muita coisa, nós vamos estudar isso na próxima aula. Vamos aos exercícios, porque o meu computador deu problema de não gravar a segunda aula e não sei o que acontece. E como já combinado com vocês também, né? Deixa eu interromper o funcionamento. Lembrando, pessoal, entrando pelo próximo link, tá bom? Lembrando que alguns exercícios, né, a gente pode não ver, mas eu explico para vocês também, tá? Então, pode entrar lá no próximo link, gente.